Existe o homem, existe a mulher. Tá o cara ali, 2 homens se beijando na boca, no meio da rua, acho que fica um negócio meio chato, né? Todo mundo passando, vendo. Ainda mais se eu tivesse com a minha filha, ela ia falar pra mim, papai, ali 2 homens se beijando. O que eu ia falar pra ela? O que influencia muito é a televisão, né? Hoje em dia as novelas todas têm gay, tem tudo. Deus fez homem e fez mulher, entendeu? Se ele quisesse que o homem procriasse, ele teria feito, como se diz aí, né? Adão e Eva. Não sou contra, mas eu sou hétero, né? Eu não tenho nada contra, eu respeito cada um. Olha, eu não tenho nada contra. Bom, eu sou Alexandre Lepletier, tenho 42 anos, trabalho como cartomante e também sou jornalista. Passar por aqui me traz lembranças. Saber que eu vou parar aqui me traz apreensão. Eu sou Jordan Lessa, eu tenho 18 anos de guarda municipal. Eu continuo como um guarda que começa hoje. Vamos trabalhar. Eu não estaria fazendo o que eu hoje estou fazendo aqui dentro se não tivesse sido dessa forma. Que no universo de 7.500 guardas, eu acho praticamente impossível que eu seja o único. Olha ele ali, é ele mesmo. É, porque ele estava desmontando ali e eu estava aqui no posto. Aquela invasão toda, e ele gritando comigo, e me ameaçando, xingando todos os palavrões do mundo. A partir do momento que você é diferente da maioria, você tem que ocupar o seu espaço, senão a maioria te atropela. Eu passei esse arbusto, estava ali na frente, quando ele me alcançou, ele atravessou, me alcançou ali e começou a falar. Então, daquele arbusto até aqui o restaurante, eu estava no telefone com a polícia. Sou guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro guarda municipal transexual reconhecido na cidade do Rio de Janeiro, mas não foi fácil chegar até aqui. Se lidar com a própria sexualidade já não é um fato simples, lidar com a sexualidade do outro é um fato mais complicado ainda. Eu não sei se 100% dos casos, 100% das pessoas que são LGBT se sofrem preconceito, mas posso dizer que na minha clínica é isso que acontece em 100% dos casos. Me dirigi aqui ao posto com um amigo meu, posto 8, para tomar um banho, porque daqui da praia eu iria para o teatro, então fui me arrumar no posto. E nesse momento os barraqueiros estavam desmontando suas barracas. Foi quando eu ouvi uma conversa entre 3 deles, que estavam com um discurso que me incomodou. Eles repetiam sempre, só tem viado de sapatão nessa porra. E falei, poxa, gente, vocês estão falando isso aí, olha onde é que a gente está em Ipanema. São esses viados e sapatões que vocês estão falando aí que pagam o salário de vocês. Eles falaram que eu não tinha que me meter no assunto deles, eu falei que tinha que me meter sim, porque a fala deles estava me agredindo, uma vez que eu era um desses viados que eles estavam se referindo ali. Eu estava sentado aqui nessa parte branca, né? Ele avançou aqui a roleta e foi direto em mim. Aí ele começou a fazer assim pra mim, eu tava sentado e ele tava com a cara na minha. E aí depois ele foi, aí o sábio desapareceu aqui em cima e falou aquilo, né? Ah, vocês resolvem lá fora, aqui dentro não. Atravessei a rua, eu acelerei o passo, peguei meu celular e liguei pra polícia, pro 90. No que ele fala, essas porras têm mais é que morrer. Eu tenho uma história que é a história que eu conto no meu livro. Nessa trajetória eu falo da expulsão de casa, falo de ter passado pelo manicômio, falo de ter sido internado na Funabem, falo do que hoje chama-se estupro corretivo, né? Porque eu era lido como uma lésbica masculinizada e aos 16 anos eu sofri essa violência e o cara que fez essa violência dizia pra mim que ia me ensinar o que era ser um homem de verdade. Dessa violência eu gestei, eu descobri uma gestação já com 21 semanas. Meu filho hoje tem 32 anos, eu não quis abortar e aos 16 anos eu nem sabia que a lei me permitiria isso. Eu levei o BO até o Rio Sem Homofobia, falei com a advogada que estava me assistindo, ela olhou e falou, você precisa fazer uma ratificação aqui nesse documento e colocar motivo presumido homofobia. A delegacia vai dizer que não tem lei que de repente classifica a homofobia como crime, mas você pode colocar motivo presumido homofobia e se a gente não fizer, isso não vai poder entrar para a estatística, a gente não vai entender que aquela agressão foi homofóbica e não vai poder mensurar, né, a frequência e a intensidade desse crime de ódio. Eu liguei pro Rio Sem Homofobia, avisei o dia da audiência, que seria no dia seguinte, pedi que eles me disponibilizassem um advogado, como eles disseram que iriam disponibilizar. Ah, não tem não.
você não tem nenhum amigo familiar que possa ser com você? Eu não queria um amigo familiar, eu queria um representante do órgão do governo para poder fazer uma pressão em cima do meu agressor. Mas familiar não iria adiantar. Enfrentei ele ali na hora e ele continuou dizendo que não, até que no final a única forma que eu tive foi pedir que ele assumisse o erro e pedisse desculpa. Ele pediu desculpa e ficou por isso mesmo e eu fui embora muito puto da vida, vou te dizer. Só não faz com fogo muito alto para não queimar o fundo, Você quer que eu pegue o prato para botar depois que ficar pronto? Uhum. Quando a Ana tinha quase 5 anos, eu me separei do pai dela e conheci a Alexandra. E então estamos juntas já há 10 anos. Quando a gente se conheceu e aí foi uma paixão e uma vontade de estar junto e de realmente estabelecer uma família, e quando eu conheci a Ana, eu falei, não tem mais por que ficar mentindo. E aí eu falei pra todo mundo que eu ia me casar e constituir uma família. E ficou mais fácil. As pessoas param de falar. Não tem por que mais falar. Não tem mais fofoca. Apesar de muitas amigas minhas falarem esse tipo de coisa, né? Tipo, mulher com mulher, homem com homem, que nojo. Sempre ficavam me perguntando, tipo, por que isso é um problema? Se as pessoas se amam, qual é o problema disso, sabe? Eu aceitei isso de uma forma muito boa. E eu acho que eu fui aprendendo ao longo do caminho formas de amor que eu não conhecia. Hoje eu sou psicóloga voluntária do Grupo Arco-Íris, que é voltado para essa população. Um dia eu precisei disso e eu sei que outras pessoas também precisam. Meu nome é Fabrício Longo e sou responsável por esse site. Eu lembro que quando eu entrei na internet, foi muito bom poder encontrar outras pessoas gays, até para fazer sexo ou para conversar. E hoje as pessoas muito mais cedo entram e conversam, então pelo menos elas conseguem entender dentro delas o que elas são. Vamos então falar sobre isso, porque pode acontecer com as outras pessoas. Se acontece por causa de uma questão social, então provavelmente acontece com as outras pessoas sim. Diferentes todos nós somos, só que existe a diferença que é uma diferença que faz a gente se remeter a lugares que a gente não conhece. Eu sempre falo que o grande paradoxo da luta por igualdade é que para você lutar por igualdade você tem que afirmar a diferença. Então você tem que dizer, é diferente por causa disso, as pessoas estão sofrendo por causa disso. Família, a gente pode falar da questão da família, da questão da escola, do social, do trabalho. Em todos esses âmbitos, ou em pelo menos um desses âmbitos, isso está presente. A questão do preconceito, da LGBTfobia, ela está presente, sim. Eu acho que falta esse diálogo, de mostrar para a pessoa que, olha só, o teu filho pode ser gay, ela pode ser lésbica, pode ser uma travesti, pode ser uma pessoa trans, mas isso não incapacita essa pessoa para que ela viva, para que ela seja um excelente profissional, para que ela tenha uma boa educação. Assim, eu na verdade descobri minha bissexualidade ano passado. Eu tava numa festa e por algum acaso acabei ficando com uma amiga minha. Mas eu gosto de ficar com meninas e com meninos. Eu gosto. Tipo, tem gente que fica, você gosta mais de um ou mais de outro? Eu fico, gente, não tem diferença. É a mesma coisa. Quando a Ana traz um exemplo desses, por exemplo, assim, tem pessoas que recalcam mais a homossexualidade, tem pessoas que recalcam menos. Mas a bissexualidade, ela tá lá, ela é estrutural da sexualidade humana, né? Assim, o que há de mais variável dentro da sexualidade é o objeto com o qual vai me satisfazer. Na verdade, é um traço, não necessariamente quando a gente fala de bissexualidade homem e mulher, mas é um traço que está ali, né? Um traço de homem, um traço de mulher. As pessoas agem como se a gente abrisse o armário de manhã e falasse, hoje eu quero ser esse hominho. E não é assim. Uma vez me perguntaram por que a gente faz a cirurgia, por que faz hormonioterapia. É como se a minha parte externa estivesse se readequando à minha parte interna, aquilo que eu sou por dentro. Então não é uma readequação ao outro, é comigo mesmo. Se você é gay, se você é negro, se você tem uma deficiência física ou mental, a vulnerabilidade ela vai aumentando à medida que você vai agregando fatores sociais que provocam discriminação. No caso da brincadeirinha, ô viado,
pô, tu é mó viado. Eu falo, pô, cara, só, você tá brincando com o cara, chamando o cara de viado. Mas você já tá criando, está reforçando a ideia de que viado é uma coisa ruim, você está usando como xingamento. É sempre uma lógica machista, né? Como é que você vai abrir mão do pau? Como é que você vai abrir mão do pau na relação? Como é que a mulher vai fazer isso? Que absurdo. Ah, isso é porque ela não pegou um homem de verdade na cama. Na hora que trepar com um homem de verdade, aí eu quero ver se vai ser lésbica. Qualquer instituição de segurança pública é uma instituição machista. E quando eu faço uma transição do feminino para o masculino, eu estou na cabeça deles, é como se eu estivesse indo para o lado deles. O contrário não, é um deles que está vindo para o lado feminino. Então eu acho que isso mexe com o ego do machista. É uma questão de educação. E aí eu acho que o discurso religioso, o discurso político e todos os outros discursos, eles vêm junto, eles abarcam isso. Olha, como eu sou cristão, eu acredito sim que elas podem sofrer, como se diz, podem se transformar, entendeu? Eu acredito sim. Eu acho que a igreja tem que ajudar, né, a não haver tanto preconceito, né? Eu já vi o Papa é a favor, né, dos gays. Então, acho que é o maior que a gente tem que seguir, né? Fora Deus, é o Papa, né? E eu acho que tem uma coisa mais espiritual por trás disso, entendeu? Particularmente, tenho um sério problema com religião, mas isso é meu mesmo, que eu considero assim, a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Mas eu entendo que para muitas pessoas funciona e é legal. Como é que a comunidade cresceu à medida que disse adeus? Participei na criação de um grupo que era uma ONG que se reunia exatamente na nossa igreja, que tratava exatamente de pessoas com orientação sexual, geralmente gays, lésbicas, tinham muitos transgêneros que às vezes apareciam entre a gente e a gente tentava lidar com esse desafio e tentar reinterpretar os dados teológicos cristãos para facilitar um pouco a vida afetiva e a vida pessoal dessas pessoas. Como a comunidade se diferenciou, se reinventou, que falaríamos? As pessoas foram se chegando, foram se moldando, acreditando. Em relação à questão da homoafetividade, tem coisas muito curiosas. Você não tem nenhuma referência à homossexualidade, o que a gente chama de homossexualidade feminina. Você tem um texto que diz que homem não deitará com outro homem, como deita-se com uma mulher, que é abominável. Jesus de Nazaré sequer se refere a isso diretamente, até porque não existia nenhuma palavra para falar de homossexualidade ou homoerotismo ou algo do gênero. Nenhum texto. Na verdade, a religião ela vem muito atrelada à questão da família, né? Normalmente essas pessoas elas já nascem em famílias religiosas, ou de práticas religiosas que vêm como pecado, vêm como alguma coisa errada. Tira 3 cartas. Eu trabalho com a espiritualidade, né? Eu vivo do tarô. O tarô não está ligado à religião, mas está ligado a esse meio esotérico. E, dentro desse meio espiritualista, você se conecta com religiões, estuda também religiões, mesmo não tendo a ver uma coisa com a outra, e você percebe que, quando você está dentro de uma religião, tem um dogma, tem uma força transcendental, e você se sujeita a essa força. No nosso país, onde há essa diferença muito grande de classe social, há muita miséria, há muito sofrimento, a religião, quando promete a salvação, ela acaba arrebanhando essas pessoas todas e essas pessoas acabam, por conta dessa busca de solução de seus problemas, seguindo à risca todos os seus preconceitos, né? Eu não digo que tenha que deixar de ter, não. A pessoa tem o direito de professar a fé que ela quiser. O que ela não pode é botar a fé que ela professa acima de todas as outras leis. O cristianismo ele é responsável pela manutenção disso, pela criação dessa neurose histórica e coletiva que ainda acossa muitas pessoas, ainda que essas pessoas não sejam ligadas a igreja alguma. Por isso, a gente sempre viu com maus olhos, e não só isso, como eles e elas sinalizam uma possibilidade de satisfação numa pregação que só visa ratificar as insatisfações dessa vida, então eles não devem só ser acusados, mas eles devem ser subjugados, anulados e muitas vezes aniquilados, como acontece no caso do Brasil, que já há mais de 5 anos é o país que mais mata
homossexuais ou os grupos LGBTs em geral no mundo inteiro. O jovem tinha 17 anos. A travesti que levou um tiro na cabeça. A divisão de homicídios investiga se foi um ato de homofobia. Na tentativa de homicídio a uma travesti. A transexual que foi morta a socos e pontapés por 2 adolescentes. Ele foi vítima de homofobia. É cultural mesmo. Você pode ver um homem e uma mulher se agarrando, quase fazendo sexo na rua, que as pessoas vão passar tranquilo. Agora, se for dois homens só de mão dada, as pessoas já fazem assim, nossa, não sei o quê. Eu tenho amigos gays, mas eles não me desrespeitam. A cultura nossa é muito atrasada. Eu acho que já vem de baixo, vai passando pai para filho e vai piorando a situação, eu acho. O preconceito é uma coisa que acaba matando as pessoas, assim, e faz você ficar cego. Que aqui no Brasil é difícil, as pessoas têm dificuldade de respeitar a diferença do outro, né? Tudo que é diferente para eles incomoda. Alguns mesmo já falou para mim que não gostaria de ser gay, mas eles falam, pô, nasci assim, o que eu posso fazer? É justamente falar, gente, vocês têm consciência de que as pessoas, né, como o caso aí de Orlando, morrem por ser gays. Então vocês não devem achar coerente dizer que alguém escolheu se colocar. Assim, né? Hoje eu acordei, a vida está muito pouco emocionante. Então eu vou agora me sujeitar a ser xingado, violentado, e levar porrada ou levar um tiro. Eu namorava no passado e quando eu segurava na mão dele, eu virava o pescoço pro lado, era automático. Por quê? Eu estava procurando a pedrada, a paulada, o xingamento, o soco, e isso gera essas mortes, né? Que enchem os nossos feeds de notícias nas redes sociais e nas páginas do jornal. Você pode morrer por nada, você morre por quem você é. O quanto mais aberta é a possibilidade de se viver uma sexualidade livre, no sentido de garantia de direitos, de inserção de fato dessas pessoas na sociedade, quanto mais isso cresce, maior é a reação contra. Eu tenho que toda hora falar que sou gay, ou ter que toda hora estar explicando o que é isso, sabe? Toda hora vem o mesmo assunto, mas por quê? Como? Se eu gero esse tipo de reação nas pessoas, eu não tenho minha cidadania garantida, não vivo plenamente minha cidadania. Então eu não sou um cidadão como outro qualquer. Se hoje eu sofrer, se eu for assassinado, eu vou sair como um crime de homofobia, como uma pessoa lésbica. Então essa estatística de trans, ela não vai existir nunca, enquanto a gente não puder ter o direito de retificar os nossos nomes. A gente é invisibilizado no dia a dia e até na hora de morrer. Eu acho que todas as minorias, sobretudo as minorias ligadas à questão de condição sexual, elas devem ter a coragem de dizer não e dizer basta. E exigirem serem ouvidas. Porque a gente não vai deixar de existir, porque a discussão de identidade de gênero está querendo ser proibida nas escolas. Vai todo mundo fingir que o assunto não existe, só que a gente, que é aqui de carne e osso, não deixa de existir. E aí como é que faz? Não existe programa do governo hoje suficiente para poder criar essa conscientização, combater o preconceito, combater a violência que acontece com os LGBTs. Isso é cidadania, gente. Isso não é a favor da minoria, não. Eu espero e acredito que eu esteja trabalhando para que essas questões sejam melhores, mas eu não tenho esperança de ver isso no meu tempo de vida. Porque ser trans é 10% do que eu sou, sabe? Eu sou guarda, eu sou estudante de serviço social, e as pessoas visam muito, não, porque é trans, ou porque é lésbica, ou porque é gay, e o resto? Você não é mais nada, você é isso. Não pode ser assim, a gente precisa virar esse jogo. Tem formas como a pessoa aprende a lidar com aquilo. É assim, o mundo faz um monte de coisa com a gente, né? Mas o que a gente vai fazer com as coisas que o mundo fez da gente é outra coisa. A participação nesse documentário, para mim, é fundamental, porque fica aqui o registro de uma agressão
que se a gente deixasse no boca a boca, iria sumir no tempo, ia estar enterrada numa timeline do Facebook. A gente precisa que isso reverbere, que seja relembrado e que isso potencialize, estimule outras pessoas que passaram por esse mesmo tipo de situações análogas, terem força para poder também denunciar, interferir, agir nessa violência que é incessante, né? A gente também tem que se fortalecer. Esse documentário é muito importante para isso.